Olá, quero saudá-los com a paz do Senhor. Eu sou a evangelista Patrícia. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Nós vamos entrar aí na epístola do apóstolo Paulo, Filipenses. Quando ele foi lá nessa cidade de Filipo, ele já deixou já essa igreja fundada. Mas a carta, o contexto da carta, quando ele escreveu a carta foi escrita quando ele estava na prisão. E aqui no capítulo 1, devido o relacionamento próximo com os cristãos filipenses, Paulo não precisa insistir em sua autoridade de apóstolo, como faz em outras epístolas. Porque aqui o pessoal tinha o maior respeito dele aqui, né? Foi na época lá, se não me falha a memória, no Atos 16, que foi fundada essa igreja em Corinto, foi o lugar onde o carcereiro confessou Jesus, e ali era um lugar ó, que convivia cidadãos romanos, mas que eram servos de Deus. Foi fundada uma comunidade ali em Filipe, porque eles viram realmente um milagre, né? Paulo e Silas poderiam ter fugido da prisão, eles ficaram ali louvando a Deus, e o anjo do Senhor abriu aquela prisão. E eles ficaram lá. E ele falou assim: não, o guarda falou: não, eles vão me matar, porque eles fugiram, os prisioneiros fugiram. Paulo falou assim: não, nós estamos aqui. Então Paulo tinha um grande amor para com os filipenses pelo motivo da sua fidelidade ao evangelho. Então, gente, uma referência a um funcionário da igreja local, ressaltado a natureza do seu trabalho como supervisor, no Novo Testamento a palavra refere-se à mesma função de um ancião, que enfatiza o status do cargo, e do pastor, que descreve a função dos pastores do cargo, quando chamado diácono, tá? E aqui, gente, Paulo ele está muito feliz, né? E ele fala assim no capítulo 1, verso 4: fazendo sempre com alegria oração para vós em todas as minhas súplicas. Existem pessoas que a gente sempre ora por elas com muita alegria, de tanto que elas são boas, de tanto que elas cooperam com a obra do Senhor. E aqui os filipenses, eles não questionavam Paulo. Paulo lá preso, lá em Roma, ele estava escrevendo com muita alegria, né? E ele fala assim: eu sempre suplico a Deus pela vossa cooperação no evangelho, desde o primeiro dia até agora. Vocês têm me ajudado, tendo por certo isto mesmo, que aquele quem vos chamou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isso de vós todos, porque vos tenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do evangelho, porque Deus é testemunha das saudades que de todos que eu sinto de vocês. É estranhável a afeição de Jesus Cristo. Então Paulo tinha um grande amor pela igreja de Filipe, porque a igreja de Filipe colaborava, mandava as ofertas, né, para ajudar lá, e eles gostavam muito de Paulo, não questionavam Paulo, e Paulo pregava aos gentios e eles respeitavam, não insistia com a circuncisão, né? E aqui, olha, porque Deus me é testemunha da saudade. Então, ele falou: Deus sabe a saudade que eu sinto de vocês. E tem pastores que passam pela igreja da gente que a gente tem uma saudade, né, irmão? Saudade, que saudade do pastor Rocha, que saudade da pastora Cida. Nossa, Deus. A gente sente aquela saudade. E às vezes o novo pastor que chega até sente ciúme, mas não é porque deixou uma saudade. Paulo estava lá em Roma e estava com saudade de Filipe e dos filipenses. E Paulo não tinha fundado só Filipenses. Paulo tinha fundado outras igrejas. Fundou Gálatas, Éfeso, fundou a igreja em Roma, né? Aqui não, aqui estava com uma saudade. E ele falou assim: olha,
E peço isso, que a vossa caridade aumente mais e mais em ciência, em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros sem escândalo. Os filipenses apoiaram ativamente o ministério de Paulo desde o momento em que se tornaram cristãos, porque eles não eram cristãos. Então eles participaram ativamente. Paulo tem confiança de que eles manterão a atividade frutífera até a volta de Cristo. Ele baseia sua crença sua crença não na fidelidade dele, mas no propósito e na fidelidade de Deus até a volta de Cristo. Os filipenses estão unidos com Paulo em seus sofrimentos e em seus testemunhos do Evangelho, mostrando-lhe que compartilham da graça que ele experimentou. Então aqui os filipenses estão mostrando, assim, estamos compartilhando da graça que Paulo compartilhou. A afeição de Paulo por eles é idêntica ao amor de Cristo por eles, conforme está escrito no verso 8, ó, porque Deus me é testemunha, né? E aqui no verso 10, que ele falou, ó, eu já li também, né? O verso 10, Paulo pretende que o amor deles resulte na capacidade deles discernirem e escolherem o que moralmente é melhor. Como resultado, a vida deles será muito pura e eles impedirão a outros de tropeçar. Quando a pessoa, né, tem uma intimidade com Deus, tem gente que é craque em fazer as pessoas tropeçarem. Às vezes existem problemas, a pessoa começou, aceitou Jesus, está na igreja e tudo, e aí a pessoa começa a fazer fofoca, levar problemas da igreja para a pessoa, até tira a pessoa do caminho do Senhor, que Deus tem misericórdia. Nós temos que segurar, né, a língua. A mensagem de domingo foi isso, segurar esse órgão aqui. Se eu não puder ajudar, também não devo atrapalhar, né? E aqui, gente, do verso do 12 até o 18, em vez de retardar a disseminação do evangelho, a prisão de Paulo lhe deu oportunidade para testemunhar. Paulo, enquanto ele estava aqui na prisão, ele escrevia carta. Ele escreveu carta aos romanos, aos gálatas, aos éfesos. Agora está escrevendo para os filipenses, que os filipenses mandaram uma oferta para ele, né? E ele está com muita alegria, muito agradecido, né? Então Paulo aqui, ele fica super agradecido. E ele fala, porque ele fala assim, olha, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. O que eu achei mais legal nesse capítulo 1 aqui, de Filipenses, que ele fala assim, ó, para mim, Paulo fala que não importa de morrer ou viver. Ele fala, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne vai dar fruto, me der fruto da minha obra, não sei então se devo escolher morrer, né? Então, tanto faz eu viver como morrer. Mas se for para ganhar mais vida para Jesus, eu prefiro viver, né? Foi o que ele colocou aqui. Mas de ambos os lados estou em aperto, lendo o desejo de partir, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas se ele falou que ele tem um desejo de partir, de ir embora, viver com Cristo, mas se ainda o viver dele aqui na terra der fruto, ele quer continuar aqui. Ele continuou, né, até a hora que Deus quis. E até agora o desejo dele também era voltar para visitar os filipenses, mas eu acho que ele não teve oportunidade, não. E aqui ele fala assim, olha, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar aqui na carne. Viver, tá, na carne, não é viver fazendo
cometendo os desejos da carne, não, mas viver na carne. E tendo essa confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo de fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo, pela minha nova ida a vós. Então Paulo estava aqui planejando uma nova ida lá em Filipenses. Paulo não anseia pela morte não, tá, gente? Mas por uma presença mais próxima de Cristo que a morte trará. Enquanto isso, ele tem uma forte sensação de que deve permanecer entre eles para que eles cresçam e amadureçam na fé, tá bom? A palavra partir também é usada para tirar pequenas estacas de barraca ou âncora de um barco. Para Paulo, a morte significava apenas levantar acampamento e continuar ou içar as velas para continuar a pregar o evangelho. Então, este é o capítulo 1 de Filipenses. Amém? Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Eu sou a evangelista Patrícia. Para mim, viver é Cristo, morrer é ganho. Mas se ainda Deus me permitir que eu fique aqui para dar fruto, eu vou continuar dando fruto. Amém? Beijo, Deus abençoe.